Olá, povo de Deus. Eu sou Jodeilson Silva e estou entrando aqui no meu canal para deixar mais um ensino da palavra do Senhor. E vou dar continuidade ao primeiro vídeo que postei aqui falando a respeito que João Batista, naquele tempo, ele atuou como sacerdote do Deus Altíssimo, por isso que ele afirmou, exclamou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você vai entender isso melhor nesse vídeo, vou deixar bem claro, bem explícito. Vai ser uma conclusão daquele primeiro vídeo do ensino da palavra do Senhor que eu postei aqui no meu canal. Quero pedir também você para assim se inscrever no meu canal, para que sempre que eu postar um vídeo novo, você logo ser notificado e assistir aqui no meu canal, @Jodeilson Silva Oficial. O meu propósito neste canal é ensinar a palavra do Senhor, ensinos bíblicos muito avançado para todos vocês que vão sempre assistir, me acompanhar aqui no canal. Por isso é importante você se inscrever. Então, se nós aqui for lermos novamente aqui no Evangelho, segundo escreveu João, bem no capítulo 1, a palavra do Senhor, no versículo 19, diz assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então você vê que muitas pessoas estavam ali pensando que João Batista seria o próprio Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus neste mundo. Então, judeus ali de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para irem até João Batista ali e perguntar quem era ele. E ele falou bem claro no versículo aqui de número 20, quando ele dá essa resposta aqui. A Bíblia diz, ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. É porque muitos estavam pensando que ele era o próprio Cristo, o enviado de Deus. Então você já percebe que João Batista ele era um homem muito consagrado. Era um homem diferente. Por isso que aquelas pessoas ficaram ali impressionadas com ele. Isso chamou a atenção delas, a forma dele viver. Certamente ele se consagrava, ele vivia de uma maneira diferente, que as pessoas começaram a pensar se ele não seria o próprio Cristo. E ele disse: Eu não sou. Quer dizer, João Batista ele poderia ter tomado essa glória para ele, mas ele não fez, porque ele sabia muito bem qual era a missão dele. A missão dele era assim: vir pregando para as pessoas, preparar um povo para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Porque a missão de João Batista era pregar para as pessoas que se arrependessem dos seus erros, das suas más condutas e preparasse um povo puro, um povo ali separado para a chegada do Messias, do Filho de Deus. E logo, se nós aqui continuarmos lendo, em seguida, a Bíblia vai nos afirmar, que é onde eu quero explicar para você, deixar bem claro por que João Batista ali, ele atuou como sacerdote do Deus Altíssimo, assim afirmando que Jesus era o Cordeiro de Deus. Você vai já entender que eu vou dar continuidade aqui. Aí, depois que ele disse que não era o Cristo, mas que era aquele que viria ali pregando do deserto, quer dizer, João Batista ele veio pregando para as pessoas justamente do deserto.
Ele clamava ali às pessoas que se arrependessem dos seus pecados, né, que endireitasse ali o caminho de cada uma delas, que se convertesse das suas más ações. Então, em seguida aqui, depois que ele declarou que ele era esse que viria pregando do deserto para as pessoas, aí no versículo 24 diz assim: ora, os que haviam sido enviados era de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Quer dizer, todo esse testemunho dele, esclarecendo ali para os sacerdotes e levitas que tinha sido enviado ali para perguntar, para saber quem era ele, quem ele representava. Então ele ali falou quem ele era, e depois dele ter dado esse testemunho, aí a palavra do Senhor vai dizer no versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essa passagem que eu quero explicar para você que me ouve, que me assiste através deste vídeo. Quando ele viu Jesus vindo para ele, então ele exclamou e apontou ali, afirmando para as pessoas que aquele dali sim era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você tem que entender que na lei, quem afirmava, quem ali apontava qual era o Cordeiro de Deus, o animalzinho ali que era para fazer assim o sacrifício, para através do sangue fazer a expiação dos pecados das pessoas, era o sacerdote. Você vai ver que esse serviço era incumbência do sacerdote. Quer dizer, as pessoas levavam ali os seus cordeiros, mas quem determinava o cordeiro ali, que ia assim para o sacrifício, era o sacerdote, não era o ofertante que levava e determinava que aquele era o cordeiro, não. Era o sacerdote que analisava, ele ali verificava se o cordeiro era perfeito, se não tinha mancha, se não tinha alguma deficiência. Tinha que ser um cordeiro perfeito para fazer assim o sacrifício, para através do sangue daquele cordeiro fazer a expiação dos pecados das pessoas. Então, você vê que essa incumbência era do sacerdote. Por isso que eu falei que João Batista, ele atuou como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não falou isso aqui por acaso. Então, ele verificou, ele analisou Cristo. Depois de analisar, verificar e examinar, aí ele exclamou para o povo dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é aqui que eu quero explicar para vocês por que João Batista falou isso e por que ele afirmou que Cristo era o Cordeiro de Deus. Primeiro, porque ele era o sacerdote, examinou, analisou Cristo e assim afirmou para as pessoas que ele sim é o Cordeiro de Deus. Quer dizer que através do sangue de Cristo, a expiação dos pecados do mundo, da humanidade, iria ser feita através do sangue dele, porque ele era perfeito, ele não tinha mancha, mácula, ou seja, não tinha ali impureza. Então ele sim tinha o sangue perfeito para fazer a expiação dos nossos pecados. Então, pessoal, é essa palavra que eu deixo para vocês, concluindo assim a explicação do primeiro vídeo que eu postei aí. E eu quero que vocês entendam a importância desse esclarecimento de João Batista, esclarecer, exclamar para nós que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo derramou o seu sangue, e esse sangue está vertendo até hoje. E todo aquele que o aceita, todo aquele que assim recebe esse sangue na sua vida, fazendo assim a expiação dos seus pecados,
esse se torna uma pessoa limpa, purificada, porque a partir que esse sangue é expegido por nós aceitar, porque já foi derramado, já foi oferecido por nós, a partir que nós aceitamos sobre nós, nós também somos lavados, somos remidos, limpos dos nossos pecados, porque só o sangue de Cristo é que tira verdadeiramente os nossos pecados, tira de sobre nós toda a culpa, toda a impureza. Então essa é a importância de você entender por que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu fico por aqui e que Deus o abençoe você, a sua família e fique com a paz do Senhor.